Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente bola nossos planos malucos e fala assim, vai dar certo porque Deus é fiel. Como se Deus fosse obrigado a abençoar todos os seus planos malucos. O povo de Deus percebe que vem do Senhor, mas aí eles tomam uma atitude errada. Eles buscam uma solução simplista, indo numa direção que não deveriam ir. A lei do Senhor que eles tinham, por exemplo, em Levítico 26, dizia que se eles fossem desobedientes ao mandamento do Senhor, se eles andassem pelo caminho da idolatria, Levítico 26, Deuteronômio 28 traz a mesma ideia, uma das maneiras que Deus iria puni-los era por meio de fazê-los serem feridos pelos seus inimigos. A lei que Deus deu para eles habitarem na terra de Canaã dizia claramente, uma das maneiras que eu vou puni-los, se vocês forem idólatras, é dando vitórias para os inimigos militares de vocês. Ou seja, o que eles deviam ter feito? Eles deviam ter pensado no que a palavra de Deus dizia, eles deviam ter considerado que talvez eles estivessem sangrando por causa desse rumo de idolatria que nós vemos no livro de Juízes. Um povo que repetidamente provoca o Senhor a ira, servindo falsos deuses. Mas qual que foi na cabeça deles o problema? Por que eles perderam? Faltou a arca. Perdemos porque esquecemos do nosso amuleto. Que arca é essa mesmo? Essa é a Arca da Aliança. Aquela que foi projetada por Deus e indicada a Moisés lá no Monte Sinai. Construída por Bezalel, feita de madeira e ouro. Uma caixa relativamente pequena, onde eram guardadas as próprias tábuas da lei escritas com o dedo do Senhor. Essa linda arca ficava na parte mais inacessível do tabernáculo, o Santo dos Santos. Ela simbolizava o quê? Que Deus era com eles, que Deus estava com eles em pacto, que Deus trazia sua lei para o seu povo, mas que o acesso a Deus era limitado, protegido, no caso, por estátuas de anjos, querubins, simbolicamente lembrando que a gente não pode ir chegando na presença de Deus, a gente precisa de sangue em nosso favor. Por isso que os sacrifícios eram feitos, sangue era jogado sobre aquela arca, e Deus falava com eles a partir dali. E aí eles acham, faltou foi a arca. Por que eles estão achando isso, hein? Talvez eles tenham se lembrado da histórica vitória em Jericó, quando eles marcharam em torno da cidade algumas vezes, levando a arca e a muralha caiu. E alguém tem a ideia, foi a arca que faltou, pega lá. E como você vai ver já já, quando eles trazem, todo mundo fica tão feliz achando que é isso. Perceba que o que parece que está acontecendo aqui é o seguinte, é uma tentativa de forçar a mão de Deus. Se a gente levar a arca e a gente perder, aí quem perdeu foi ele. Aí a desonra vai ser dele, porque a arca significa Deus junto com a gente. Uma espécie de estratégia de pressão. Às vezes a gente faz isso também, tá? Às vezes a gente acha que oração é isso, é botar Deus contra a parede. Deus estaria obrigado a dar a vitória para eles por causa da sua aliança. Ah, se a gente levar a arca, não vai ter jeito. Deus vai ter que abençoar. Como se Deus fosse um gatinho doméstico e não algo muito, muito mais indomável. Agora a honra dele está em jogo. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente bola nossos planos malucos e fala assim, vai dar certo porque Deus é fiel. Como se Deus fosse obrigado a abençoar todos os seus planos malucos. A arca da aliança do Senhor está com a gente. Vai dar certo. Mas Deus nunca prometeu isso. Eles violaram o pacto, eles tinham que se arrepender e voltar ao Senhor. Usaram táticas de pressão, que nem vendedores de carro às vezes. Sabe quando você vai comprar o carro e você está meio em dúvida, e ele fala assim, é o último do estoque, hein? Ou ele fala assim, em 3 dias vai mudar a tabela do imposto, do IPJG, alguma coisa assim. Você fica, é isso? Ou então você está tentando comprar uma passagem aérea lá no site da Gol, o que for, e fica anunciando, só tem 2 passagens nesse preço. Aí você fica nervoso, você corre comprar, né? Ou então aquele rapaz que está louco para convidar a moça para sair com ele, aí para pressionar ele fala assim, olha só, já comprei ingresso para a gente ir ver o show do Roupa Nova, ou do João Manô, do Projeto Sola, já reservei o restaurante, já lavei o carro, vamos? Não caiam nessa, meninas. Tática de pressão. É tão comum.
Às vezes a gente se coloca em lugares que exigem uma ação sobrenatural da parte de Deus. O diabo sugeriu isso para Jesus, lembra? O diabo falou, pula aí de cima do templo. Ele vai ter que mandar os anjos para te salvar. A gente vive tentando o Senhor, nosso Deus. Eles acham que Deus está obrigado porque eles estão levando a caixa do Senhor, a arca do Senhor. Será que Deus não se importa com a sua glória? Mas a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é, será que a visão que eles têm de Deus é adequada? Será que eles não estão culpados de trancar Deus e jogá-lo numa caixinha? Trancar com 9 cadeados, jogar na água e ver se ele consegue escapar? E aí assim vamos para o segundo ponto. Deus nunca deve ser tratado como se fosse um mero serviço, um mero poder em nosso serviço. Olha como a história segue a partir do verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto? Sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, se portem como homens, e lutem. Então pelejaram os filisteus, e o resultado? Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E que mais? Foi tomada a arca de Deus. E mais? E foram mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finés. Israel tinha, no final das contas, uma visão supersticiosa de Deus. Eles sabem que Deus é poderoso, mas eles não entendem que no poder do Senhor, os grandes objetivos dele são acerca muito mais de nossa santidade e amor para com ele, do que para que tenhamos vitóriazinhas em cada situação. Seria péssimo para Israel se eles vencessem essa batalha com essas ideias idólatras deles. Seria péssimo para Israel se esses líderes perversos aqui mantivessem o poder porque ganharam o dia. Note, Israel tem certeza que agora vai. Claro que triunfaremos, Deus é conosco. E eles fazem tanto barulho porque a arca chegou que até os filisteus ficaram preocupados, vocês viram? Que barulho é esse? Por que Israel está feliz assim? Eles acabaram de perder. Alguém traz a notícia, a arca chegou. E eles mesmos ficam preocupados, né? Eles sabem das histórias da vitória sobre o Egito. Eles sabem das histórias. E é interessante que o texto até coloca os próprios filisteus numa boa luz, humanamente falando. Eles olham e eles pensam, a gente vai perder, a arca está com eles, mas vamos lá, gente. Vamos lutar que nem homem. Coragem. Vamos em frente. Está todo mundo entendendo errado como a história vai acontecer. Eles pensam que a arca é um amuleto que obriga Deus a agir. Eles acham que Deus é uma força a ser dominada com magia por causa das suas superstições. É que nem Simão, lá em Atos 8, achava que o poder de Deus era algo que ele podia comprar. Eles não clamaram ao Senhor como Ana fez em sua aflição. Eles simplesmente agiram da maneira que pensavam poder mover o Senhor. No passado deu certo, lógico que vai dar de novo. Aliás, superstições nascem desse tipo de coisa. Quando você um dia foi fazer uma entrevista de emprego e na pressa, no escuro, colocou uma meia azul e outra preta. E conseguiu a vaga de emprego. Próxima vez que você for fazer entrevista de emprego, o que você faz? Você bota meia azul e outra preta, né? Você acha que foi por causa disso? Eles acham que foi porque tinha a arca junto. Não foi, gente. Não foi porque tinha um objeto de madeira e de ouro com querubins em cima. Foi porque o Senhor era com eles. E eles confundiram tudo. E eles vão para a batalha gritando, certeza que vamos vencer. Mas o Senhor Deus não pode ser manipulado, queridos. Não há pressão que faça ele mudar os seus planos. Mas nós somos cheios dessas coisas. Na época da Reforma, era muito forte isso na igreja romana. As indulgências, as relíquias, os objetos sagrados, as peregrinações. No romanismo segue assim até hoje. Vá para os santuários romanos do país e de outros países, você vai ver.
Infelizmente, dentro da igreja evangélica também, muitas vezes, nós queremos forçar a mão de Deus, achando que se nós tivermos certo objeto na nossa sala, a Bíblia aberta na mesa em certo salmo, fizermos uma oração decorada desse jeitinho, Deus não vai ter opção, Ele vai ter que abençoar a gente. Nós somos culpados de pensar assim. Certa vez, num voo entre Campinas e Juiz de Fora, o avião estava balançando muito, muito mesmo. Uma senhora sentada ao meu lado, a gente estava conversando, e ela já tinha descoberto que eu sou pastor, e aí começou a balançar para valer. Sabe o que ela disse? Ufa, ainda bem que tem pastor no avião. Eu não quis aumentar o medo dela, né? Mas não é por isso que não vai cair não, irmã. Mas sabe, nós somos assim também, nós muitas vezes em certas fases da vida, nós aumentamos a frequência da igreja. Agora Deus vai ter que me abençoar, estou indo no culto da manhã e da noite. Agora esse emprego sai. Ou então a gente aumenta o dízimo, ou aumenta as devocionais diárias. E veja, a gente pode pegar coisas boas como frequência à igreja, devocional, dízimo, e usar isso com os objetivos errados. Que nem pegaram algo bom, que era a arca do Senhor, e tentaram usar para forçar a mão de Deus. Essas coisas servem para a gente agradecer a Deus e conhecê-lo e amá-lo. Mas talvez eu te pergunto, você está usando a vida cristã, o estudo bíblico, a oração, a frequência à igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos, a pregação da palavra, como um fim de conhecer a Deus e servi-lo? Ou como, de alguma maneira, obrigar Deus a tirar coelhos da cartola para você? É claro que quando nós estamos em aperto, nos achegamos a Deus, a gente vê isso em inúmeras situações na Bíblia, os salmistas, por exemplo. Mas cuidado para não chegar perto de Deus condicionando o seu amor a Ele resolver o seu problema do jeito que você acha que Ele tem que resolver o seu problema. Nossa vida seria mais fácil, né, se a gente tivesse um pouquinho de mágica, se a gente pudesse controlar Deus e Ele resolver nossos probleminhas. Se tivesse uma garantia de que quem tem o adesivo da igreja, da logomarca da igreja no carro, sempre acha vaga no estacionamento. Ainda mais da consciência cristã, que é meio cheio para parar, né? É claro, há momentos em que a magia, por assim dizer, a ilusão, ela é quebrada. E nós nos vemos com a criança doente de madrugada no pronto-socorro, sem vagas no estacionamento, nas presas de um tigre, nas garras dos filisteus. O Senhor é indomável, meu irmão.